Olá, nós estamos aqui de volta. Essa é a quinta aula de comunicação e linguagem. Nós hoje vamos conversar sobre a arte e sua especificidade. Na verdade, alguns elementos para a gente pensar a arte e sua especificidade. Eu selecionei alguns textos e algumas reflexões que podem nos ajudar a esse respeito. Na verdade, são aspectos introdutórios sobre a arte que eu queria trazer um pouco para vocês e conversar um pouco sobre eles. A nossa aula vai ser mapeada da seguinte forma: nós vamos falar um pouco da definição de arte, inclusive do quanto ela é difícil fugidia. Nós vamos falar um pouco de arte e cultura, de arte e técnica das relações arte e cultura, das relações entre arte e técnica, das relações entre arte e sociedade de consumo, e depois nós vamos mostrar um pouquinho da bibliografia que nós utilizamos para essa aula. Vamos começar com as definições de arte. A gente não vai definir arte, até porque o autor que a gente trouxe vai dizer justamente que arte é difícil de definir. A gente trouxe o George Colli. A gente vai primeiro trabalhar com a ideia de que a arte tem várias definições e nenhuma dessas definições é definitiva, é completa, é fechada, dá conta de todos os aspectos da arte. Ao passo que você tem dificuldade de definir, você, por outro lado, consegue identificar a arte, né? É difícil a gente dizer que uma pessoa não consegue identificar nada da arte, né? Não consegue dizer que uma coisa é arte. Então, se nós mostrarmos a Mona Lisa, se nós ouvirmos a Nona Sinfonia, se nós virmos a Guernica do Picasso ou da vida do Michelangelo, nós somos capazes de dizer que isso é arte, né? Que isso é uma forma de arte. Diz então o George Colli, nas páginas 6 a 8 do livro dele, O que é Arte, da coleção Primeiros Passos. Ele diz o seguinte: é possível dizer então que arte são certas manifestações da atividade humana diante das quais nosso sentimento é admirativo, isto é, nossa cultura possui uma noção que denomina solidamente algumas de suas atividades e as privilegia. Portanto, podemos ficar tranquilos se não conseguimos saber o que a arte é. Pelo menos sabemos quais coisas correspondem a essa ideia e como devemos nos comportar diante delas. Infelizmente, essa tranquilidade não dura se quisermos escapar ao superficial e escavar um pouco mais o problema. Então veja, ele diz, nós temos um conceito de arte, nós sabemos mais ou menos o que é uma obra de arte, não é? Mas se a gente for investigar isso mais a fundo, de uma forma mais profunda, não vai dar para ser superficial assim. Ah, beleza, então a arte é isso, isso e isso. Esta e aquela obra são arte. Não vai ser possível. Então, o que ele diz aqui, olha, o Davi de Michelangelo é arte, não se discute. Entretanto, eu abro um livro consagrado a um artista célebre do nosso século, Marcel Duchamp, e vejo entre suas obras, conservado em museu, um aparelho sanitário de louça, absolutamente idêntico aos que existem em todos os mictórios masculinos do mundo inteiro. Veja só. Ora, esse objeto não corresponde exatamente à ideia que eu faço da arte. Bom, vou mostrar então para vocês. Eu tenho aqui um livro muito bonito, olha só, muito bem produzido, bem editado, muitas ilustrações, que se chama Tudo sobre a Arte. Ok? Eu vou abrir nesse livro aqui e eu vou ter uma obra que foi, conforme dito pelo George Colli, ninguém discute que seja uma obra de arte. Acho que todo mundo deve conhecer a Mona Lisa, ok? Todo mundo conhece a Mona Lisa. Eu vou abrir agora numa outra página do livro, né, que é a página dedicada ao dadaísmo. E quando eu abrir nessa página dedicada ao dadaísmo, eu mostro aqui para vocês, né?
olha o que eu tenho aqui, ó. Veja o dadaísmo. Eu tenho essa obra de arte feita a partir desse mictório do Duchamp. Ok. Ele também citou o Davi, do Michelangelo. Eu tenho aqui um livrinho, olha que bonito, bem feito, né? Um livro que você pode vender, inclusive, por um preço maior, porque a edição dele é bonita. As figuras são bonitas, coloridas, bem feitas. E olha o que temos aqui, o Davi. Ok? Todas essas, na história da arte, são consideradas obras de arte. Você pode considerar uma mais arte, entre aspas, que outra. É o que ele está dizendo. Tem pessoas que consideram o Davi é arte e a obra do Duchamp não é arte. O que nos leva às seguintes questões. Quem define o que é arte? Quem define o que deve ser preservado como arte? Quem define o que deve ser vendido como arte? Quem define o que deve ser admirado como arte? E, finalmente, quem é o artista e quem é o público do artista? Todas essas são questões importantes para a gente pensar o mundo das artes, para a gente pensar a definição de arte. Obviamente que é um problema que não se esgota numa definição técnica fechada numa enciclopédia ou num dicionário. A arte está constantemente se transformando, está constantemente se tornando outras coisas, está constantemente desafiando seus próprios limites. Portanto, o que o George Colli propõe ali, e no decorrer do seu livro, é que quando a gente faz a pergunta o que é arte, a gente tem que considerar vários elementos. Não é? A gente tem que considerar elementos que dizem respeito à estrutura social, elementos que dizem respeito à circulação da arte, elementos que dizem respeito à valorização social e acadêmica das obras de arte. Não é? Então vamos um pouquinho adiante agora. Vamos falar um pouquinho do conceito de cultura. Nós temos, vindo da antropologia, um conceito de que a cultura, uma definição mais geral, de que a cultura é tudo que o ser humano produz. Todas as produções do ser humano formam aquilo que a gente chama de cultura. E existe um outro sentido de cultura, além desse conceito antropológico, que é aquele que diz que todas as manifestações culturais de um povo são cultura, que é o que aparece aqui nessa citação da Maria Lúcia de Arruda Aranha, do livro Filosofia da Educação. Além do conceito antropológico de cultura, que abrange todas as manifestações culturais, podemos fazer um recorte para considerar um aspecto mais restrito, qual seja o da produção intelectual de um povo expressa nas atividades filosóficas, científicas, artísticas, literárias, religiosas, em resumo, nas suas manifestações espirituais. Nesse sentido, pessoas ou grupos se ocupam com diferentes formas de expressão cultural. O filósofo, o cientista, o artista, o escritor e assim por diante. Então, a partir desse conceito, a arte seria uma forma de expressão cultural, né? Tal como outras formas, a filosofia, a ciência, né? A escrita, né? As relações entre os seres humanos no cotidiano, os costumes, o folclore. Muito bem. A Maria Lúcia de Arruda Aranha, baseada em outros autores, no Filosofia da Educação, vai dividir a cultura, não só a arte, né? Mas a cultura em geral, em quatro diferentes, digamos, formas de manifestação. Né? Então, por exemplo, você teria a cultura popular, que estaria ligada ao anonimato, ao folclore, às classes menos escolarizadas, aos trabalhadores, aquela cultura que passa de boca em boca, o ditado, né? As canções folclóricas, as parlendas. Né?
que são obras que já não têm autoria, ou que nunca se preocupou em se localizar a autoria definida, e que também não circulam comercialmente, não são produzidas industrialmente para circulação comercial, elas circulam de outras maneiras. Podem até ser retomadas na circulação comercial, mas elas sobreviveram artisticamente ou sobreviveram na cultura de outra forma. Sobre a cultura popular, você poderia ter um equivalente na arte que seria a arte popular, a arte folclórica, as produções de um determinado povo que estão fora, por exemplo, da indústria cultural, que não entraram na indústria cultural, que não são produções constituídas a partir do estudo acadêmico, que são produções feitas por produtores anônimos, produtores que não têm talvez a preocupação com a autoria, ou que fizeram essa arte por relações sociais, que depois a gente pode ver em cada caso. Talvez uma arte ligada à tribo, uma arte ligada à frequência religiosa, uma arte ligada à devoção, uma arte ligada à dança, mas são artes que sobreviveram. Então, por exemplo, a gente não sabe quem inventou o Bumba Meu Boi, mas o Bumba Meu Boi está vivo, né? É uma manifestação popular que continua aí, continua sendo produzida. A Maria Lúcia de Arruda Aranha cita também o intelectual orgânico. O que seria o intelectual orgânico? Seria alguém que veio dessas camadas mais populares, às vezes menos escolarizadas, trouxe uma grande bagagem de cultura popular e conseguiu, dentro do âmbito acadêmico ou dentro do âmbito de uma produção mais erudita, uma produção mais pensada para os intelectuais, para os especialistas naquela arte, conseguiu transformar essa arte popular em alguma coisa diferente, conseguiu criar reflexões, conseguiu transformar essa arte popular em alguma outra coisa. Então, o intelectual orgânico é uma figura citada, como uma figura que vem da cultura popular. Nós temos também a chamada cultura erudita. A cultura erudita, diferentemente da popular, ela é uma cultura das universidades, das academias, é uma cultura acadêmica, está ligada ao sistema educacional, ela é produzida por intelectuais e ela é uma arte de longo preparo, você demora muito preparando essa obra de arte, demanda pesquisa, demanda todo um conhecimento técnico e todo um conhecimento histórico para a produção. E também é uma arte que tem um tipo de frequentação diferente. Então, para você mergulhar no texto da Divina Comédia ou para você ouvir com proveito uma ópera, você precisa de uma certa frequentação, de um certo conhecimento anterior das referências, da história daquela produção, dos intertextos que aquela produção faz com outras obras. Então, quando a gente fala de cultura erudita, a gente está falando dessa cultura de maior exigência intelectual. E a Maria Lúcia de Arruda Aranha cita, por exemplo, a alta filosofia, a física quântica. A gente poderia citar no âmbito da arte a música de câmara, né? A alta literatura, que são produtos de arte de uma exigência bem diferente em relação aos outros produtos da cultura popular que nós vimos e aos produtos da próxima divisão, né, dessa tipologia das culturas que nós estamos vendo, que é a cultura de massa. A cultura de massa está ligada aos meios de comunicação de massa, está ligada à grande circulação, à mídia. Então, é uma cultura que a gente poderia dizer que explodiu recentemente. Sempre houve uma cultura mais ligada a esse consumo das massas. Então a gente pode falar, por exemplo, dos folhetins, a gente pode falar
de outras produções artísticas vendidas em grande quantidade. Mas quando a gente está falando de cultura de massa, a gente está falando de um desenvolvimento que se deu principalmente no século XX, que está ligado à indústria cultural. Ou seja, a cultura passou a ser pensada como um produto, essencialmente como um produto de consumo, um produto de larga escala, produzido em larga escala, ou seja, várias cópias desse mesmo produto, um produto estandardizado, ou seja, que ele tem um molde, que ele funciona mais ou menos de uma determinada maneira, produto centralmente para entretenimento, e dizem os críticos um produto que está ligado à pasteurização, ou seja, ele meio que dita as regras do que você pode fruir, de como você pode fruir determinadas coisas, o que é assunto, o que não é assunto, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, o que está na onda, o que não está na onda, e um produto ligado à manipulação. Cultura de massa, a gente poderia citar alguns elementos, né, que eu separei aqui, por exemplo, os álbuns de figurinhas, as novelas, as canções pop, os memes. Quando a gente fala da arte de cultura de massa, por exemplo, a gente está falando das canções pop, né, das canções de rádio, que são um fenômeno que surge com o fonógrafo, se expande com os meios midiáticos e ganha uma vida própria, de certa maneira independente, não sem diálogo, mas independente, ou seja, sobrevivendo com autonomia em relação, por exemplo, à chamada música erudita ou música de câmara, música de concerto. Então, cultura de massa é a maior parte da cultura que a gente vê ao nosso redor, porque nós somos uma sociedade industrializada e nós somos uma sociedade em que o acesso à cultura erudita não é um acesso pleno nem amplo. Então, a maior parte do que a gente vê no dia a dia é cultura de massa. Segundo os teóricos da cultura de massa, uma das características dela seria não só a produção em série, mas as equipes de produção. Então, você não tem um compositor que aguarda uma inspiração para fazer uma obra-prima da canção. Você tem um cara que tem um prazo para entregar uma letra, outro que tem um prazo para entregar um arranjo, para entregar uma melodia, um prazo para aquela música sair, uma quantidade de vezes que aquela música precisa executar ou precisa ser solicitada para ser uma música de trabalho, por exemplo, né? Você tem, você não tem uma frequência determinada pela inspiração do artista ou por qualquer outro elemento mais romântico, por exemplo, para histórias em quadrinhos. E elas são arte, obviamente que são arte. Mas elas são pensadas como uma produção em série, uma produção toda semana tem que sair alguma coisa nova, uma produção que tem que ser impressa em tantos exemplares, que pode vender em tal lugar, que deve abordar tais temas para chamar a atenção de tal público. Enfim, tudo isso faz parte do que a gente chama de cultura de massa. E finalmente tem uma outra forma de manifestação cultural que a Maria Lúcia de Arruda Aranha chamou de cultura popular individualizada. E é o seguinte, dentro da cultura de massa, dentro disso que a gente chama de cultura de massa, existem criadores individuais. Criadores que não fazem os seus produtos, fazem para vender, obviamente, fazem para atingir um determinado sucesso, mas que conseguem criar um espaço dentro da cultura para que suas obras sejam admiradas, suas obras tragam respostas diferenciadas daquelas respostas standard, padrão da cultura de massa geral. E por isso se diz que eles fazem cultura popular, não cultura erudita, mas ao mesmo tempo que é popular, é uma cultura
individualizada, é uma cultura ligada ao estilo desses autores. E por que que ganha um espaço especial essa cultura popular individualizada? Porque é uma cultura feita fora da universidade, é uma cultura que não é anônima, é uma cultura de autor, mas ao mesmo tempo não é de equipe. Não tem uma equipe, quer dizer, até tem, mas ela é centrada naquele estilo ou naquela especificidade daquele autor. Você quer comprar discos de samba? Você pode ir num lugar e comprar discos de samba. Mas se você quer um disco específico do Chico Buarque, você não quer qualquer disco de samba. Você tem um autor, você quer comprar um disco do Chico Buarque porque ele se destaca, ele tem uma obra que é diferenciada em relação ao samba standard, ao samba padrão. Por suas letras, né? pelo uso de outros elementos, enfim, por alguma coisa. Um filme do Alfred Hitchcock é visto como um filme de um gênio do cinema. Claro que foi um filme para vender, claro que foi um filme para fazer sucesso, mas ele tem uma certa marca, uma certa característica que faz com que você volte a procurar aquele diretor, o Hitchcock. Assim também o Neil Gaiman ou o Alan Moore nos quadrinhos. Assim também são os estilistas. Você tem várias roupas para vestir e roupas que são bonitas. Mas vestir-se com a roupa de determinado estilista é valorizar as características que aquele estilista coloca naquela roupa. Tudo bem? Então essas essa é a tipologia de cultura, essas são as formas de organização da cultura, segundo a Maria Lúcia de Arruda Aranha. E a arte também dialoga com essas formas de organização da cultura. A gente podendo dizer, inclusive, que talvez nem seja justo você avaliar um elemento da cultura folclórica pelos padrões ou pelos valores da cultura erudita ou da cultura de massa. Você tem que compreender a que necessidade aquela produção cultural corresponde. Muito bem, vamos falar agora um pouco, baseado no livro Convite à Filosofia, da Marilena Chauí, das relações históricas entre arte e técnica. Na antiguidade, predominou, na maioria das sociedades, o modo de produção escravagista, o que significa que boa parte das sociedades antigas eram divididas entre senhores e escravos. As artes também tinham uma divisão, né? Na verdade, na antiguidade mesmo, a palavra artes não tinha o estatuto, talvez, que tenha hoje, né? Em latim seria ars, em grego techne, estariam ligadas a transformações materiais, produção de artefatos. Então, o que seriam artes? Seriam ofícios com procedimentos próprios para alteração de alguma coisa da natureza. Aqui está escrito arte média, mas na verdade é arte médica, né? Aqui eu cometi um erro de digitação. Arte política, arte militar, arte retórica, arte da caça, arte da pintura, tudo isso era arte. Todas essas eram manifestações da techne. O Aristóteles fez uma organização interessante, separando a praxis da poiesis. Isolando aqueles elementos do que seriam artes em que algo é transformado, algo externo ao sujeito é transformado, e aqueles elementos em que o sujeito transforma a si próprio, né? O sujeito as virtudes transformam o próprio sujeito e não alguma coisa fora dele. Agora sim, média, tá certo? Na Idade Média se utilizou muito uma divisão feita pelo Varrão entre artes liberais e artes mecânicas, porque ainda se contemplava aquela ideia de que os homens livres tinham um tipo de arte e os homens que não eram livres eram outro tipo de arte. Então as artes liberais eram em tese mais intelectuais
E as artes mecânicas eram, em tese, mais práticas. E aí, a escultura e todas as artes que lidavam com materiais estavam nas artes mecânicas. No Renascimento, se recuperou a dignidade dessas artes mecânicas como um conhecimento teórico e um valor artístico relevante. No século XVIII, se fez essa divisão, agora já dentro dentro da ideia das artes pensadas como mecânicas, entre as profissões liberais, que são as profissões que atuam sobre algo fora do sujeito, de certa forma materiais, de certa forma mecânicas. A palavra mecânica talvez soe ofensiva hoje em dia, mas era essa ideia que se tinha, por exemplo, da arte médica. Você usa a sua arte, o seu conhecimento técnico, para deixar um sujeito com a saúde em dia. Essa seria uma profissão liberal. E isso foi separado das belas artes, porque as artes, a advocacia, o comércio, as artes médicas, estavam ligados à utilidade. E as belas artes estariam ligadas à beleza, não precisa produzir nada de útil, né? Pode produzir apenas algo de belo. Daí vem a expressão belas artes. Essa divisão é uma divisão que a gente tem no senso comum e na cabeça, na verdade, da maioria das pessoas até hoje. É uma divisão que ficou. Diz aqui a Marilyn Chauí, na página 276 do Convite à Filosofia, a distinção entre as artes da utilidade e as artes da beleza acarretou a separação entre técnica, o útil, e arte, o belo, levando a imagem da arte como ação individual espontânea, vida da sensibilidade e da fantasia do artista como gênio criador. Enquanto o técnico é visto como aplicado de regras, na verdade aqui como o técnico é visto como aplicador de regras, faltou aqui um R que o meu corretor tirou, e procedimentos vindos da tradição ou da ciência, o artista é visto como dotado de inspiração, entendida como uma espécie de iluminação interior e espiritual misteriosas que levam, né, o gênio a criar a sua obra. Então veja, o artista passa a ser um ser inspirado e não mais um cara que aplica de forma competente uma série de técnicas. Muito bem, no final do século XIX e no início do século XX, o que a gente chama de técnica vai progredir muito, vai se transformar no que a gente chama hoje de tecnologia, embora seja bastante discutível que técnica já não seja tecnologia. Mas a noção de que nós estávamos numa etapa em que essas técnicas ganharam muito mais relevância e por isso se transformaram num campo de conhecimento em particular, e daí a ideia de tecnologia, de avanços tecnológicos, foi ficando mais forte com a segunda revolução industrial, com o aço, com a eletricidade. E aí a relação da arte com os processos técnicos ou tecnológicos se modificou. Então, a questão da representação expressiva, que era uma questão muito forte, que é uma questão, na verdade, muito forte da arte moderna, se sobrepôs e começou a discutir com a questão da beleza. Então a arte não tinha mais aquele compromisso só com o belo, a arte tinha que discutir com a verdade, com a sua capacidade de representação, que foi algo que foi muito questionado, né? Os artistas do início do século XX, os movimentos artísticos questionaram muito a possibilidade de representação, né? E surgiram artes que foram, que na verdade se consolidaram muito em função dos avanços tecnológicos. A Marilena Chauí fala do cinema, da fotografia e fala especialmente do design, porque o design é uma arte bastante interessante. Ele une a produção em série, a produção comercial, a uma série de elementos, digamos, ligados à beleza ou a escolhas de valores estéticos.
Então o design mereceu uma atenção especial da Marilena Chaui no convite à filosofia. Cinema, fotografia e design hoje são indiscutivelmente considerados arte, mas talvez não fossem quando surgiram. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho já do século XX. Nós vamos citar as perspectivas teóricas do Walter Benjamin, falando da reprodutibilidade da obra de arte. Então a gente vai ter que trabalhar algumas noções que são bem interessantes. Nós vamos trabalhar, obviamente, de uma forma superficial, mas é para vocês terem noção de algo que é importante de se pensar, já que hoje a produção em massa, a produção em série, é a produção com a qual a gente tem mais contato. Muito bem. O Walter Benjamin vai propor uma noção que se chama aura, que não é uma noção propriamente metafísica, embora talvez vocês já tenham visto essa noção em alguma literatura metafísica. A aura seria o caráter distante, único e o aqui e agora histórico de um objeto, a autenticidade de um objeto. Quando eu tinha uma ópera com um determinado cantor e um determinado cantor foi, né, falar com termos mais precisos, com um determinado tenor, uma determinada equipe de produção, uma determinada música, quando eu não tinha a possibilidade de gravar e reproduzir isso nem em vídeo nem em áudio, a única forma que eu tinha de conhecer artisticamente esse trabalho era ir até o teatro de ópera e ver essa apresentação. E era naquele momento que eu teria essa possibilidade de contato. Assim como quando eu não tinha fotografia e nem as possibilidades de reprodução gráfica, se eu queria ver um grande monumento arquitetônico ou um quadro, eu tinha que ir em loco ver aquele quadro ou aquele grande monumento arquitetônico. Havia reprodução? Havia. Claro, artistas sempre se imitaram, sempre tentaram fazer coisas parecidas uns com os outros, coisas que achavam bonitas, que queriam reproduzir, etc. Mas nunca uma reprodução na medida da reprodução que a gente poderia dizer fiel. Nenhuma reprodução, na verdade, é exatamente fiel, mas na medida daquilo que a gente poderia dizer mecanicamente orientada para a fidelidade. Porque quando você tira uma determinada foto de um determinado ângulo, você pode posteriormente manipular a foto, mas a resposta fotográfica que você obtém é uma resposta determinada. E se ela é passível de reprodução, ela pode dar a muitas pessoas o contato com o contato visual, na verdade, com aquele objeto com o qual essas pessoas não tinham contato visual. Então, antes de se poder reproduzir em série, pela fotografia, pelo vídeo, pelo áudio, pela produção material, os objetos de arte musicais, visuais, etc., você tinha que estar lá, você tinha que estar no local. Então, e quando você estava naquele local, e quando você encarava a materialidade daquele objeto de arte e não a sua reprodução, você tinha contato com esse caráter único do objeto, esse aqui e agora histórico, ou seja, as forças materiais, intelectuais, emocionais que criaram aquele objeto de uma determinada maneira e que são diferentes na criação que seriam diferentes na criação de qualquer cópia daquele objeto nesse modo de produção. Muito bem, então você tem uma discussão de autenticidade. Até hoje se discute isso, por exemplo, na pintura. O que é um autêntico Rembrandt? O que é uma falsificação? Né? O que é que foi produzido com os pincéis de Rembrandt, com a mão do Rembrandt, com a respiração do Rembrandt, com o suor do Rembrandt, e o que foi produzido por um imitador
talvez bem produzido, talvez chegue a enganar um pouco, mas que não é Rembrandt. Essa é uma questão que ainda existe. Por exemplo, os marchands têm que discutir isso para vender as suas obras. Muito bem. Só que aí houve o progresso técnico, que a gente já citou quando falou quando trouxe as informações da Marilena Chauí. Com o progresso técnico, a reprodução, os processos técnicos de reprodução foram ficando melhores. Então você teve a fotografia, o cinema, a gravação fonográfica do som. Veja como isso faz diferença. E essa reprodução se industrializou. Então eu posso citar para vocês o exemplo do fonógrafo, depois foi substituído pela vitrola. O fonógrafo funcionava com alguns rolos que recebiam inscrições por uma agulha conforme o som fosse de uma determinada maneira ou de outra maneira. E aí eles eram colocados em aparelhos e conforme eles giravam, aqueles rolos giravam, os aparelhos decodificavam essas informações como som. Ok. Só que quando o fonógrafo foi criado, não havia produção em série. Então, se eu queria gravar a minha música para vender, se eu queria gravar, por exemplo, uma área de ópera, eu tinha que cantar aquela área e aí era feita a gravação em um rolo. Se eu quisesse fazer 2 cópias, eu teria que cantar 2 vezes. Se eu quisesse fazer 100 cópias, eu teria que cantar 100 vezes. Então, na verdade, não é só a questão de reprodução do som, mas a possibilidade de você ter matrizes e industrializar essa reprodução. Foi principalmente isso que criou o que a gente chama de indústria fonográfica. Então, esse progresso técnico vai transformando a relação dos artistas com a arte e a relação do público com a arte. Você não tem mais esse anseio pela autenticidade. Você começa a ter outros anseios. Aqui uma citação do próprio Walter Benjamin. A autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo que foi transmitido pela tradição a partir de sua origem, desde sua duração material até o seu testemunho histórico. Como este depende da materialidade da obra, quando ela se esquiva do homem através da reprodução, também o testemunho se perde. Sem dúvida, só esse testemunho desaparece. Mas o que desaparece com ele é a autoridade da coisa, seu peso tradicional. O conceito de aura permite resumir essas características. O que se atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura. Essa é a tese do Walter Benjamin. Conforme eu posso produzir em série um objeto e vender esse objeto em série, o objeto original que produziu isso perde esse estatuto histórico, perde esse estatuto de autoridade e de tradição. E aí ele diz mais: em suma, o que é a aura? É uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais. A aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Então você tem uma singularidade daquele elemento. É interessante a gente discutir essa questão da aura, porque essa seria uma tendência. Não quer dizer que isto agora acontece e a aura deixou de existir. Mas, segundo Walter Benjamin, a tendência no capitalismo e na sociedade de consumo é que essa percepção tradicional da obra artística vá dando lugar a uma percepção de valor de uso da obra artística, de valor de posse da obra artística. Mas, mesmo assim, você tem alguns objetos que meio que sobrevivem a isso. Eu já falei dos marchands, mas eu posso citar outras coisas mesmo da indústria cultural. Por exemplo, as pessoas vendem uma determinada gravação rara de um autor, vendem as chamadas masters, né?
que são as fitas em que foram originalmente gravadas as músicas que fizeram sucesso, tudo isso pode ser vendido como um item raro ou um item de colecionador. Tem pessoas que colecionam ingressos de shows, tem pessoas que colecionam, enfim, objetos utilizados por um determinado artista. Então essa singularidade também, por vezes, é recuperada como um elemento, inclusive, de consumo na nossa sociedade. Mas essa é uma discussão, talvez, que a gente possa fazer mais para adiante. E daí vem a noção de indústria cultural. Então, os objetos já não teriam essa aura, eles estariam incluídos no que se chama de cultura de massa, ou seja, a maioria dos objetos que a gente tem contato, não que sejam bons ou ruins, mas a autoridade tradicional, a autoridade que eles teriam numa determinada tradição histórica, eles já não têm nesta tradição da cultura de massa. Com a exceção de livros raros, tiragens limitadas, extras exclusivos, que são vendidos exatamente para dar uma singularidade àquele elemento, ou podendo se cobrar mais caro, ou podendo se gerar para o fã ou para a pessoa que os compra uma certa sensação de posse de um elemento que outras pessoas não possuem. Bom, gente, o que eu tinha a falar nessa aula foram essas contribuições que eu trouxe. Eu gostaria agora de mostrar esses livros que eu utilizei para dar a minha aula de hoje. Este é o livro O que é Arte, do George Colley, né? É um livro da coleção Primeiros Passos, que foi produzido por várias editoras já, em vários formatos. Este aqui é o livro do Walter Benjamin, Magia e Técnica, Arte e Política, da onde eu tirei as informações a respeito da reprodutibilidade. Tem um artigo aqui muito bom que se chama A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica. Esse é o livro Filosofia da Educação, da Maria Lúcia de Arruda Aranha, que tem as divisões das culturas, né, dos, digamos, modos de expressão culturais gerais, né? E esse livro fantástico, O Convite à Filosofia, da Marilena Chauí. Recomendo a vocês, se quiserem uma explicação mais detalhada do que eu tratei aqui, trabalharem com essas obras que eu mostrei agora. Nós vamos dar continuidade a esta aula num novo vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido e até daqui a pouco.